Amém, igreja? Já adoramos, já louvamos, já ofertamos. É hora de ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco através da palavra. Abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 6, versículo 12. E deixa ela preparada, ou fica atenta no... Pedrinho tá cheio da glória hoje. Amém? Quero ler apenas versículo 12 e 13. Efésios 12, 13 diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém, igreja? Feche os seus olhos por um instante. Eu quero que você que pode, estende as mãos até aqui à frente, e eu quero que você ore. Peça para que Deus possa usar a minha vida para trazer uma palavra para a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, nessa noite, Deus, grandes coisas o Senhor já tem feito por nós. O Senhor já tocou muitas vidas aqui neste lugar, através dos louvores, das oportunidades que aqui foram dadas. Pessoas foram abençoadas, Senhor Deus, e abençoaram a sua obra também, Senhor, com suas ofertas. Agora minha oração é que o Senhor possa encontrar misericórdia e graça, Senhor, em mim, sobre mim, Pai, para que eu possa ser o canal de bênção, para que a igreja possa, Senhor, ser alimentada, encorajada, exortada, confortada, Senhor, direcionada, segundo a Tua Palavra, que a Tua Palavra seja pregada nessa noite, Deus, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Desocupa suas mãos, dá uma linda e forte salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Repita comigo, são tempos de guerra. Mas eu não tenho nada a ver com a guerra da Rússia e com a Ucrânia, gente. Sabe, a gente precisa entender que muitas vezes Satanás, ele vai usar estratégias para desviar o foco, o nosso foco espiritual. Quando Jesus, se eu não me engano, está lá em Mateus no capítulo 24, ele começa a falar que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, e desde a época de Jesus isso não mudou. O que acontece hoje é que existe um interesse muito maior na guerra que hoje está acontecendo lá na Ucrânia, porque ela envolve muito dinheiro, muitos interesses políticos, partidários. Ela envolve direita, ela envolve esquerda, ela envolve muitas coisas. Pastor, faz parte da Bíblia? Claro que faz, porque toda guerra faz parte da Bíblia, mas não essa especificamente. A diferença é que muitas vezes os nossos olhos estão apenas direcionados e olhando aquilo que querem que a gente olhe. Se você abrir uma pesquisa rápida no Google, você vai ver no continente africano, lá no Congo, você vai ver ali em muitos países da África, guerras que para superpotências não importam muito, porque é pobre, miserável morrendo, exércitos inteiros, civis morrendo, muita gente, preto, pobre, branco, rico, muita gente morrendo ali por conta de lutas. Se você quiser assistir a um filme chama Diamante de Sangue, ali vai revelar muitas guerras, muito sangue derramado. Então, se nós formos ver realmente, a gente for perceber a respeito de guerras, não vamos ver apenas as guerras que nós escolhemos. Mas eu prefiro ficar hoje eu como pastor, eu não sou nem um pouco entendido em política, e eu prefiro não entrar nessa. Agora, o pouquinho de espiritualidade que Deus me confiou, eu quero transmitir para a sua vida. E o versículo que nós lemos é: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Como eu disse para vocês, o maior exemplo de guerra que nós temos são as guerras visíveis. No século passado aconteceram duas grandes guerras que envolveram aí uma centena de nações, grandes nações, pequenas nações.
E a maioria dessas guerras são por interesses de tomar territórios ou por interesses de armas nucleares. Então, se a gente for perceber, essas guerras, na verdade, se a gente for colocar numa balança, ela não tem nexo nenhum. Estamos em um mesmo planeta, onde são seres humanos, onde esse planeta está aí habitando mais de 7 bilhões de seres humanos, e o nosso propósito teria que ser o mesmo: viver, sobreviver, aonde nós precisaríamos entender, e se aqueles que têm um poder de influência pudessem usar esta influência para ensinar o que verdadeiramente vale a pena como luta, a nossa realidade não seria essa. Não vale a pena nós lutarmos por coisas que serão passageiras, não vale a pena. Então, você quer ver um exemplo de guerra? Um amigo meu mandou uma mensagem esses dias e diz: olha, você quer saber realmente quem é uma família? Você quer saber realmente quem é fulano? É quando morre um familiar e aí vem a divisão dos bens. Aí você sabe, é um tipo de guerra. Porque máscaras caem, porque personalidades são reveladas. Mas a nossa maior guerra não são guerras contra pessoas. A Bíblia vai dizer, não é contra a carne e nem sangue. Põe na NVI, fazendo um favor, Fábio. Efésios capítulo 6, no versículo 12, na NVI. Repete comigo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Gente, não vale a pena. Eu tenho essa mentalidade desde pequeno. Quem era briguento quando era criança aí? Não tenham vergonha. Deixa Deus libertar vocês. Quem era briguento? Quem continua briguento? Está repreendido. Eu tenho essa mentalidade desde criança. Eu era um menino da paz. A briga tava estourando lá fora, e eu sou aquele moleque com salgadinho Cheetos, comendo no cantinho, só vendo o sangue escorrer. Porque eu não queria me envolver. E muitas vezes, nós precisamos entender que esses conflitos contra seres humanos, a própria Bíblia vai enfatizar que não é o conflito que Deus quer que a gente lute. A sua luta não é contra o cara que deu uma buzinada para você no trânsito. A sua luta não é contra o seu patrão, que talvez ele não viu quando você fez algo bom, mas ele viu quando você fez algo de errado. A sua luta não é contra o seu familiar, contra a sua mãe, né, adolescente, que às vezes você levou aí um safanão que não sabe nem de onde veio, mas ela sabe de onde veio. A nossa luta não é. E infelizmente, nós precisamos entender que quando Jesus fala a respeito dessas coisas do fim, ele diria que iria levantar não apenas nações contra nações, mas veja ele falando a respeito de relações familiares que seriam destruídas. E não é o propósito de Deus. Repita comigo: o propósito de Deus sempre será restaurar. Sabe, queridos, quando eu olho o irmão Marcos, hoje ele falou sobre um pouquinho de Judas. E Judas, ele poderia ter recebido salvação. Ele poderia ter recebido muito bem a salvação dele, se ele fosse se prostrar na cruz, mesmo sendo ele o responsável de vender Jesus por aquelas moedas. Só que a diferença é que quando Jesus foi crucificado, ele não foi para a cruz, ele correu para a religião. E religião não salva ninguém. Agora, se você correr para Jesus, Jesus nele tem o único poder salvífico da terra e de todo o universo. E qual foi o fim de Judas? Morreu lá, se matou. A Bíblia vai dizer que foi feia a morte dele, o corpo dele partiu-se ao meio, de maneira que ficou até suas tripas para fora. E talvez muitos de nós, religiosos, se estivéssemos naquela época, olharemos e diríamos: bem feito, Judas, traidor. Mas todos sabiam que Jesus iria padecer, e quem seria o homem que iria mudar o destino daquele que verdadeiramente teria que se entregar por amor de nós? Não foi Judas quem matou Jesus, muito menos os soldados, mas a palavra do Senhor Jesus vai dizer no texto áureo da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ninguém tomou Jesus das mãos de Deus, Ele entregou.
E como um cordeiro mudo, como uma ovelha muda se entregou ao matadouro. Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós temos exemplos de que Deus, Ele não quer que vivamos conflitos e guerras com aqueles que estão próximos a nós. Hebreus capítulo 12 e no versículo 14, o escritor de Hebreus, ele vai dizer para nós as seguintes palavras: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode não ter acesso a todas as pessoas, você pode não ter um grau de intimidade com todas as pessoas, você pode não ter pessoas tão chegadas assim nos seus vínculos de amizade, nos seus relacionamentos. Mas uma coisa Deus pede para nós: precisamos ter a paz. Eu posso não saber o nome, o sobrenome, o endereço, talvez de muitos de vocês que estão aqui, mas uma coisa é certa: eu preciso ter paz com vocês. E se há alguma divergência ou algum princípio que está sendo aberto para que haja essas guerras, esses conflitos, nós precisamos entender os meios que nós vamos encontrar para que nós possamos ser restaurados. Por que de tudo isso? Repita comigo: eu faço parte de um mesmo exército, de um só Deus. A pessoa que está ao teu lado, ela foi chamada e convocada para um mesmo exército. E quando eu digo exército, mais uma vez, eu vou sempre voltar aqui em Efésios 6:12, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. E quando nós decidimos que uma pessoa se torna o meu inimigo, e quando eu decido fazer guerra contra uma outra pessoa, eu estou perdendo o tempo que eu deveria estar investindo em estar me capacitando para lutar contra principados e potestades do mal. Satanás está tragando muitas vidas, e muitas vezes estamos perdendo o nosso tempo lutando contra nós mesmos. Um dia falaram para Jesus: ele expulsa demônios pelo poder de Belzebu. Aí Jesus, vamos lá, Jesus traduzindo de uma maneira bem atual, diz assim: como é? Eu expulso o demônio com o próprio demônio? Porque um reino dividido, ele não vai para frente. Então Jesus, ele quis explicar naquele instante, não apenas sobre demônios, não apenas sobre expulsar demônios, mas dizendo: olha, se alguém tem o mesmo propósito, como eu vou lutar contra ele? Se eu lutar contra ele, a minha vida não vai para frente. Muitos de nós estamos com a vida travada em muitas áreas, porque nós decidimos que a nossa peleja é contra seres humanos, é contra, sei lá, um relacionamento passado, é contra um patrão que eu não dava certo com ele, ou alguém que eu trabalhava com ele, que puxou o meu tapete, eu não sei, isso, aquilo. E Jesus nos deu o exemplo de todas as pessoas que o traíram, que o negaram, que o deixaram na cruz. Veja bem, Jesus, quando ele está no auge do seu ministério, ele está andando ali com 5.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Há um público de pelo menos 10.000 pessoas acompanhando Jesus na trajetória e no tempo em que ele está ali proclamando milagres, em que ele está multiplicando pães e peixes, em que ele está trazendo ali palavras de edificação, em que ele está levantando os mortos, em que ele está alimentando as viúvas. Então há uma grande popularidade quando Jesus ele está fazendo milagres e sobrenatural. Mas até mesmo a carreira de Jesus sofre uma transição. Há um período de iniciação, depois um período de reconhecimento e popularidade, mas depois um período em que ele envelopa o plano da vontade do Pai. É por isso que, tão sabiamente, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, dizendo assim no capítulo 12 e no versículo 1. Romanos capítulo 12 e no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2.
E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, Jesus ele entendeu o plano do Pai. Ele entendeu que precisava apresentar o seu corpo. Hoje nós não temos esta obrigação literal de apresentar os nossos corpos na cruz, morrer, porque Ele fez isso em nosso lugar. Mas nós temos um dever moral e espiritual de aplicar tudo isso na nossa vida cristã, matando o nosso ego, matando o nosso eu, matando todas as mazelas que ainda ficaram, os resquícios do pecado de Adão. E a palavra vai nos incentivar a matar esta carne todos os dias. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Gálatas, no capítulo 5, e no versículo 18, a respeito de uma outra guerra que acontece. E não é uma guerra eu contra uma outra pessoa, mas é uma guerra minha contra a minha carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impureza. Volta lá no versículo 16, Fábio, fazendo um favor. Passei o ponto. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça, ou em outra palavra, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então eu incentivo você hoje a tirar toda a força que você está externalizando contra um relacionamento, contra uma pessoa, contra uma situação, e trazer essa força para dentro de si, para que você tenha forças para lutar contra a sua carne. Por que eu estou trazendo? É apenas a introdução da mensagem. Eu vou precisar ser muito rápido diante de tudo que Deus falou no meu coração hoje. Porque se nós não nos alinharmos como um exército, Satanás vai nos atropelar. A Bíblia vai dizer assim, ó, principados e potestades. Põe na NVI, no Efésios 6:12. A gente vai ter que entender a seriedade da nossa responsabilidade nessa guerra. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades. A palavra do Senhor vai dizer que quando o anjo de luz se rebela, conhecido também como Lúcifer, a Bíblia vai dizer que este anjo caído, ele consegue convencer uma terça parte dos anjos. Repita comigo, terça parte. Então ele consegue convencer 33,333% dos anjos a seguir com ele numa caminhada de rebeldia, de malignidade, de perversidade, de perseguição contra o plano de Deus. A palavra, toda vez que, eu me lembro das vezes que Jesus expulsou demônio. Certa vez ele foi expulsar um demônio, ele pergunta o nome e o demônio diz legião. Legião, na verdade, é uma tradução para pelo menos 12 mil, o número de 12 mil. Legião, na época de Jesus, na época dos soldados romanos, quando um líder tomava conta de uma legião, era pelo menos 12 mil soldados que ele tomava conta. Então imagina que apenas uma pessoa, em um dia, Jesus encontrou uma legião de demônios, e apenas uma pessoa tinha pelo menos 12 mil demônios em apenas uma pessoa. A palavra fala sobre números imensos, números incontáveis de anjos, que eu acredito que superam potencialmente o número de habitantes da terra. E quando eu falo que uma terça parte desses anjos foram convencidos e caíram juntamente com Satanás, nós temos um número muito grande nas mãos desse príncipe das trevas, a qual está ao serviço dele, tentando convencer você que você não é inimigo dele, mas que você é inimigo do seu irmão. Tentando te convencer que você não é inimigo dele, mas que você é inimigo do seu patrão. Tentando te convencer que você não é inimigo de Satanás e das trevas, mas que você é inimigo do seu cônjuge, dos seus filhos, ou da sua mãe, ou do seu pai.
Nesta noite o Espírito Santo nos trouxe aqui para trazer uma renovação da nossa mente, porque nós vamos aprender a caminhar em paz com todos aqueles que fazem parte do nosso time, do nosso exército. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e diz assim: você faz parte do mesmo exército que eu, nós vamos lutar as nossas batalhas juntos. Em Jesus eu encontro todo esse exemplo. Em Jesus eu encontro toda uma maneira desse entendimento, porque Ele poderia ter ressuscitado e na hora da ressurreição dizer assim: agora esses camaradas me pagam. Não vi nenhuma dúzia deles lá comigo, me acompanhando na crucificação. Pedro, eu sabia que aquela palavra não era uma palavra furada, eu sabia que ele iria me negar. Judas, eu vou lá matar ele de novo. Porque muitos de nós fariam essa mesma coisa. Muitas vezes deixamos a sede de vingança tomar conta de nós. Mas aprendo com o seu Madruga uma célebre frase: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Até um seriado de comédia velho de 50 anos atrás fala alguma coisa a respeito do nosso sentimento de não nos entregarmos a essas paixões da carne, que uma delas é chamada de vingança. Quando alguém fazer mal para você, não revide com o mal. Jesus me ensina que se alguém esbofetear, gente, é difícil demais isso. É difícil demais ser crente. Porque no momento em que você é tentado a fazer aquilo que a tua carne quer, você vai ter que se lembrar: eu não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então se alguém te fecha no trânsito, se alguém xinga a tua mãe na internet, se alguém faça isso e aquilo, o que você deve fazer? Eu vou atrás dele. Não, vai aqui, coloca aqui, a melhor ferramenta que você tem para lutar estas guerras são os seus joelhos. Coloca essa pessoa nos seus joelhos. Pastor, eu não tenho sangue de barata. Deixa de ser ignorante e entenda a palavra do Senhor Jesus, que nos ensina a seguir a paz com todos. O inferno, o cesto dos infernos vai estar cheio de gente, cheio desse que não tem sangue de barata, porque o quinto já vai estar cheio lá, lotado. Porque eu não tenho sangue de barata. E vocês, o Senhor é fácil nada, gente. Já tive que lidar com cada coisa aqui. Membro que já foi da igreja um dia diz assim: eu tenho uma vontade de matar o pastor. Eu falei: meu Deus, por quê, pai? Eu falei: é mesmo? Quase que eu cheguei nele, mandei um WhatsApp e falei assim: filho, se você quiser acelerar o processo para estar com o pai, glória a Deus. Mas mago eu não vou ter por causa disso, não. Então eu preciso entender que a primeira realidade sobre guerra que Deus quer trazer para nós hoje, primeiro, tirar os nossos olhos da frente da televisão e desligar os seus olhos no sentido espiritual, dobrar os teus joelhos e se comunicar com o Pai. Ele vai te mostrar as batalhas que você precisa lutar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Meu Deus, aqui ele dá 3 classes de demônios caídos que agem contra as nossas vidas. E às vezes a gente acha que é brincadeira. Quantos já foram aqui num terreiro de Umbanda, fizeram algum trabalho, sei lá, vocês não vão falar. A Sonara Rosa e a Suzy estão ali admitindo. As pessoas vão fazer trabalho, na maioria das vezes vai fazer trabalho para fazer bem para alguém. É isso que acontece lá? Aí eu ouvi falar, de um grande líder da religião. E me perdoem, porque toda religião vai ter aqueles que vão aplicar mal a religião. Mas, gente, se você invoca demônios, os demônios não vão querer acariciar ninguém, não. A Bíblia vai dizer que o propósito deles são 3: matar, roubar e destruir. Então não vem colocar enfeite na cabeça do capeta, porque ele ainda continua sendo o inimigo das nossas almas. Quantas divindades lá chamadas lá. E eu já ouvi testemunho de vários pastores que já participaram desse reino das trevas.
E a maioria das coisas que eles falaram, vai fazer um trabalho para quebrar a perna de alguém, para fechar, trancar a rua. E nisso a gente tem até vários nomes, várias coisas, várias nomenclaturas. A Bíblia não fala, mas na realidade hoje a gente sabe, tem muita gente que está aí nesse mundo. Muita gente. Aí a gente vai expulsar demônio lá, né, pastor? E esses nomes vão aparecer. Você diz quem é você e fala lá uma infinidade de demônios que vão aparecer lá. E são contra eles que Deus ele está nos habilitando para lutar. Levante uma das suas mãos. O Espírito Santo vai te ajudar a pegar nas armas que Ele tem preparado. Você vai ter oportunidades. Eu quero dizer para você, não tenha medo, porque o seu general é Cristo. Você vai ter oportunidades para que você possa tomar posse de um dom chamado discernimento de espíritos. E você vai estender mãos sobre pessoas, e você vai fazer o que Jesus mandou lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Você vai ir, você vai batizar, você vai estender suas mãos, você vai expulsar demônios, e o Espírito Santo está dizendo, eu vou te habilitar para viver a verdadeira guerra. Aleluia! Mas aí existem algumas realidades que acontece na vida de um soldado, e Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 4, quiser marcar aí na sua Bíblia, eu achei esse versículo altamente interessante para viver nossas guerras. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Põe na NVI, fazendo um favor, Fábio. Vamos ler a NVI primeiro e depois a gente lê a Almeida Corrigida Fiel. Vou aproveitar que está aqui. Isso, vamos lá. NVI, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado... Tem alguém achando o Timóteo ainda aí. Está lá para o finalzinho, gente. 2 Timóteo 2, 4. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, da vida comum, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Muito nós falamos que nós somos a noiva, sou a sua noiva desejada, agradada, mas na verdade a nossa vida conjugal com Cristo, embora Deus nos dê a oportunidade quando dizemos venha ao teu reino, de viver esta realidade de um relacionamento íntimo e intenso com Jesus, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito de batalhas que uma noiva não vai, só o soldado pode ir. Aí mesmo em 2 Timóteo, num versículo anterior, Fábio, 2 Timóteo 2, 3, vai dizer, tu, pois, sofre as aflições, suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado. Soldado de quem? De Jesus Cristo. Você acha que guerra é algo bom? Você acha que guerra era o plano de Deus para a sua e para a minha vida? Não era esse o plano. Mas a queda promoveu tudo isso. Mesmo quando Adão e Eva pecaram, o reino das trevas, se a palavra vai dizer que a serpente veio e convenceu a Eva, quer dizer, alguns vão dizer que a queda veio antes, ou que a queda de Lúcifer veio antes, veio depois, mas eu não quero acreditar que uma cobra comum chega lá e fala com a mulher. Satanás se empoderou, se apossou, e alguns vão dizer que é a primeira sessão espírita que acontece ali, e a cobra ficou incorporada, a serpente ficou incorporada. Mas não quero ir no propósito teológico disso, mas desde aquela época se instalou uma guerra. E quando Deus ele vai expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, ele diz para eles, a partir de agora, vocês vão ter lutas diferentes. Adão, tudo isso era seu, estava disponível para você. Agora, meu amigo, você que lute. Você vai ter que colher do teu suor.
Eva, você era para ter os seus filhos de uma maneira muito confortável. Mas não vai ser dessa maneira. Vai doer e vai sangrar de qualquer jeito, seja normal, seja cesárea, isso vai sofrer. Adão, Eva, vocês eram para ser seres imortais, mas vocês decidiram pecar e desobedecer, e agora vocês vão ser mortais. Então a partir de agora vocês que lutem em favor da saúde de vocês, e agora vocês que lutem para que vocês possam viver, ou se determinada idade até sobreviver da melhor maneira, porque a partir de agora vocês serão seres finitos. Só que Deus, Ele não dá apenas más notícias, Ele também traz boas notícias. Repita comigo, Deus é um Deus de boas notícias. As más notícias só vêm por conta da nossa desobediência. Quer que a sua vida vá bem, quer que a tua vida, aleluia. E a gente precisa ter a realidade que muitas vezes a gente está, na verdade, sofrendo consequências de más escolhas. Eu não estou falando nem em questão de pecado, eu estou falando de questões de decisões, eu estou falando de questões de caminhos. Às vezes a gente vai na emoção de um lado e chega lá na emoção, meu Deus do céu, ai, não era isso, ai Deus, por que o Senhor permitiu isso? E Deus está bem assim, oxi, você foi sozinho, ó. E como se já não bastasse a nossa capacidade de muitas vezes não tomar decisões baseadas no conselho que nós temos no Senhor, e nós precisamos entender que o conselho de Deus sempre será bem-vindo para a nossa vida. Quando Isaías profetiza a vinda do Messias, ele diz assim, Isaías no capítulo 9 e no versículo 6, Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu e um filho... eu gosto da versão eu vou confundir o Fábio, eu gosto da versão antiga dessa, da Almeida atualizada. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e será chamado o seu nome maravilhoso, e qual é o segundo aqui? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Muitas vezes sofremos, porque muitas vezes a nossa oração se tornou um monólogo. Ô pastor, fala a minha língua, vamos lá. Monólogo é quando apenas uma pessoa fala. Todas as vezes que eu oro, eu clamo, eu choro, eu adoro. Mas eu tenho um tempo em que eu preciso estar sensível àquilo que Deus quer falar para mim também. Muitas vezes Deus está quase descendo lá de cima, cala a boca, você não deixa eu falar. Porque se nós fala e age. Só que nesse fala e age precisa ter um meio em onde Deus entra com a sua vontade. E às vezes a gente na nossa, eu vou, e tudo, é por isso que muita gente não é transformada, porque acha que a oração é apenas Ele quem fala, mas a oração é o meio pelo qual você se comunica com Deus, e comunicação, Ele precisa ter pelo menos 2 indivíduos. Porque esse relacionamento não pode ser unilateral, precisa ser bilateral. Você fala com Deus, mas o seu coração também está aberto para ouvir aquilo que Ele tem para falar com você. E tem gente que só fala. Vocês já viram quão desagradável é conversar com alguém que não deixa você falar? É chato. Ontem aconteceu essa situação, falando com uma pessoa no telefone, e eu perguntei, mas que horário que é? E a pessoa, mas que horário que é? Mas que horário que é? Até ela falou, amor, você perguntou para a pessoa 8 vezes a mesma pergunta e ela não deixou você falar. É desagradável. E Deus, Ele quer restaurar a comunicação com você. Falando em comunicação, pelo menos aqui no Exército Brasileiro, existem pelo menos 7 armas. O que são armas? São departamentos que o Exército se utiliza para delegar da melhor forma o trabalho militar. Exemplo, existem aqueles que vão para o campo de batalha com armas e vão a pé. Esses são chamados é o batalhão de infantaria. Os caras vão enfrentar na chuva, no sol, vão pegar a arminha deles e vão embora.
tem um batalhão de cavalaria, e cavalaria são aqueles que portam os tanques de guerra, os grandes maquinários. Ou na época, nas guerras passadas, cavalaria justamente aqueles que tinham suporte de um meio de transporte na guerra. Tem o setor de comunicações, e é sobre esta comunicação que eu quero falar para você neste instante. Porque a comunicação é necessária para que todos possam se localizar e saber onde eu estou. Uma dos erros que falaram que estão tendo aí do exército russo é que eles estão com problemas no seu senso de localização. E muitos soldados estão morrendo porque eles não souberam fazer esta parte, essa inteligência. Porque se você não sabe onde está, dificilmente você vai chegar a algum lugar. Eu vou desenhar para ficar mais fácil para vocês. Vocês têm GPS no celular? Tem? Eu gostava de usar GPS até para andar a pé, gostava. Você ia vendo as ruas, traçava, via quantos quilômetros eu andava. Daí quando você está no carro e você vai traçar uma rota para ir para outro lugar, se você não tiver dados móveis ou você não tiver sinal no seu GPS, ele não consegue identificar a sua localização atual. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar rodando. E nesse rodar, querido, se você não tiver sinal de internet ou se o GPS não está captando o seu sinal, ele não pode calcular a rota para você chegar até o local onde você quer. Jesus nos traz a igreja como corpo, como exército, para que nós possamos olhar para nós mesmos e ver qual é a localização do nosso espírito. Quem sou eu hoje? Porque se você não fizer isso, você vai ficar igual o Hugo correndo aqui, ó, em círculos em volta das cadeiras aqui. E o propósito de Deus na nossa vida sempre fala a respeito de alvo, a respeito de destino. Fala comigo, Deus tem um destino para mim. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você nunca chegará ao seu destino se você não souber qual é a sua localização atual. Quem é você hoje? Onde você está no Senhor hoje? E eu gosto de fazer esse autodiagnóstico na minha vida. Por quê? Nós precisamos entender que Deus Ele quer nos localizar. Quem sou eu? O que eu preciso fazer? O que eu preciso me tornar? O que Deus quer de mim? Qual é a maneira que Deus quer me usar na sua obra? Já foi cantado aqui nessa noite pela missionária Patrícia: sonda-me, Senhor, usa-me, Senhor. Mas como o Senhor vai te dar um destino, sendo que nós estamos perdidos em um lugar onde era para nós sabermos quem somos? O povo hebreu foi escravizado durante 420 anos no Egito. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor usa a Moisés com 80 anos para ser o líder daquela nação. Olha, eu aprendo com Moisés tantas coisas, e a primeira é essa: nunca é tarde para se alinhar em obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. Porque Deus vai dar para a nova geração. A nova geração nunca pisará na terra prometida se os velhos não entenderem qual é o seu papel. Nova geração, Deus está preocupado com nova geração, não. Ele está preocupado com a geração do hoje. Como é que nós podemos profetizar algo que está para nascer, se aquilo que está nascido ainda não entendeu o seu projeto, o seu propósito? Eu aprendo isso com aquele povo. 2.800.000 pessoas andando em círculos. E a palavra do Senhor vai dizer que 2 anos depois eles chegam em um lugar chamado Cades Barneia. E eu já falei aqui várias vezes, e eu falo didaticamente para que vocês possam guardar o quão muitas vezes nós somos desobedientes e sofremos porque não ouvimos aquilo que Deus está falando. Eles chegam em Cades Barneia. Cades Barneia é um lugar onde eles precisam decidir: ou eles vão se tornar quem Deus quer que eles sejam, ou eles vão morrer por ali. E Cades Barneia, eu digo para vocês, querido,
Vamos supor que aqui é a terra prometida. Eu poderia falar a igreja do lado, mas eu vou depender da minha bandeira. A terra fértil é a terra prometida, que manda leite e mel. Sabe onde é Cades Barneia? O povo parado, tudo aqui nessa rotatória aqui da polícia militar. E Deus paralisando a nuvem, porque a Bíblia vai dizer que quem dava direcionamento para eles era a nuvem. Então se a nuvem parava, eles paravam também. Só que a nuvem só se movia mediante a obediência deles. Então como eles eram desobedientes, a nuvem andava em círculo, estava fazendo um looping, estava deixando eles perdidos. Porque eles não sabiam quem eram, eles não tinham o senso da localização atual. Então Deus não poderia dar um destino para eles. Então eles paralisam e ficam em Cades Barneia. E sabe quanto tempo eles ficam em Cades Barneia? Na esquina da terra prometida? 38 anos. O que aconteceu nesses 38 anos, pastor? Poderia ser algo muito edificante, um povo aprendendo, obedecendo, mas a palavra do Senhor vai dizer que daquela geração que sai do Egito, apenas 2 homens, nem mesmo o próprio Moisés, que depois de 40 anos ele morre, 120 anos depois o Senhor falou, não bate na rocha, ele vai lá e bate na rocha, fere a rocha 2 vezes. Ele preferiu ficar com o povo do que ficar com Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que esse povo em Cades Barneia, 38 anos se passam de desobediência. E apenas teve um dia que a terra se abriu e engoliu 600 mil deles. Aí eles enviam 12 espias, 10 deles dizendo a terra é boa, a terra é isso, a terra é aquilo, a terra é maravilhosa. Realmente mana leite e mel. Trouxemos um cacho de uva do vale de Escol, e o cacho de uva tem que ser carregado por 2 homens. Aí eles começam a falar das coisas negativas que há na terra, mas a terra é terra de gigante. Os guerreiros que moram lá, eles olham para nós e nós como se fôssemos insetos para eles, e eles são preparados nas guerras, e isso e aquilo outro. Eles começam a encontrar um monte de empecilho para entrar na terra prometida. Eu quero dizer para você, querido, Deus ele tem sempre uma promessa para nós. Agora, se você não esperar que tenha desafios no meio desse caminho, então pode voltar para trás. Deus sempre vai dar desafios. E num trecho da palavra vai dizer assim, e tinham lutas que o Senhor não tinha relatado. Sabe por quê? Se Deus falar das lutas que você vai passar no caminho que está na direção do seu destino, você nem iria se mover. Eu sou realista, queridos. Eu sou muito realista. Se Deus me avisasse há 6 anos atrás que eu iria passar por pelejas que eu estou lutando hoje, eu acho que eu ia dizer, passa. Dá para outra pessoa mais capacitada, mais inteligente, com mais unção, com mais entendimento, porque eu não tenho. O que eu não sabia é que esses 6 anos iriam me preparar para que quando essas lutas chegassem, eu poderia até me assustar, mas eu não iria paralisar diante delas. Os desafios que estão propostos para acontecer na sua vida jamais serão para te matar, mas para te preparar para etapas ainda maiores que Deus tem para você. 2 dos espias vão, Josué e Calebe. Quem era Josué e Calebe? Vieram lá do Egito, já não eram mais mocinhos. A Bíblia vai dizer que eles tinham, já 40 anos depois, eles saíram do Egito lá entre 40 e 45 anos. E os 2 já estavam numa idade tranquila aí, de 80 a 85 anos. E estavam lá pulando o muro de Jericó. Você acha que é tarde para obedecer aquilo que Deus tem para a sua vida? É que você não sabe o que tem lá do outro lado. Tem coisas grandes preparadas para você. Você acha que já viveu do melhor, ou já viveu experiências que até hoje, meu Deus, eu não sei se Deus vai preparar o Espírito Santo. Eu gosto daquilo que está escrito, se eu não me engano, está em 1 Coríntios 2,9. Põe em 1 Coríntios 2,9, fazendo favor. Se não tiver em primeira, está em segundo, mas que está na Bíblia, está. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus está dizendo para você, você pode até ter recebido uma notícia que se você pisar nesse território vai ter luta, mas o Senhor está dizendo, coisas maiores você não sabe o que pode ter lá do outro lado. Depois dos muros de Jericó tem leite, tem mel, tem cumprimento de promessa, e Deus está dizendo, se Ele começou essa obra, Ele é fiel para completar.
seu olho não viu, seu ouvido não ouviu. Só que é só para aqueles que obedecem. Josué agora já não é um escravo, 40 anos depois. É interessante isso demais, gente, que o tempo para alguns piora e para outros vai aperfeiçoar. Não pense você que o remédio de tudo é o tempo. Tem gente que fala assim, o tempo vai passar. Tem gente que eu conheço que vai fazer 30, 40, 50 anos e continua sendo moleque, nas mesmas atitudes, e não muda. O tempo não é o remédio, querido. O remédio são decisões, obediência, posicionamento. Vocês acham que só tinha Josué e Caleb de 40 anos? Tinha gente de 40, 50, 60 quando saíram do Egito. Só que não puderam acessar, porque para acessar a terra prometida tem que ter uma mentalidade diferenciada. Diferenciada não de ser melhor, mas diferenciada de ter fé, porque eles aprenderam que ter fé agrada a Deus. A terra é de gigante, a terra é de luta, é de batalha, mas a terra é nossa por herança. Deus tem uma herança para você. Deus vai te colocar em lugares que o seu olho ainda não viu, que o seu ouvido ainda não ouviu. Efésios no capítulo 13, no versículo 20, o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Éfeso é justamente isso. Efésios 3, 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele quer fazer mais na sua vida. Eu quero profetizar, nós estamos entrando no mês de março, e eu quero profetizar que a partir do domingo que vem, pessoas vão fazer fila pedindo, pastor, eu preciso contar um testemunho. Eu quero crer que coisas que você escreveu lá naquele propósito, talvez tem gente que não teve nem fé de escrever no propósito, você vai achar aquele propósito, se não tiver eu te dou um. Mas você precisa ter fé, porque a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquilo que não se vê. Então nós precisamos entender que a nossa fé, ela vai mover o sobrenatural. Pode não estar na tua mão hoje, mas precisa estar no teu espírito. A resposta pode não ter saído da boca do homem ainda, mas o Senhor já está liberando, como diz o nosso profeta, o pastor lá de Foz do Iguaçu, o pastor Anderson Marcelino, ele já está mandando o ministro das comunicações para dizer para você que já foi liberado aquilo que você precisa. O Senhor dizia para aquele povo, eu tenho bênção para vocês. Só que enquanto eles não entenderam que a guerra não era contra eles próprios, porque se levantaram muitos conflitos, e nesses conflitos sabe o que aconteceu? Não pode ir para frente. Esses jovens aí tem que botar eles na escolinha olímpica. Pode deixar eles. E precisamos entender de uma vez por todas, igreja. E mesmo que não seja dessa vez, Deus ele é bom que vai te ensinar de novo. A sua luta não é para que você venha entrar em conflito com pessoas, porque isso é perda de tempo. Isso desregula o seu GPS e não tem como dar o sinal do teu destino. Faça prova com Deus nisso também. Ande em obediência e em temor a Deus e entenda que as nossas guerras precisam ser vencidas não no campo visível, mas no campo espiritual. Volte a dobrar os teus joelhos, ore ao Senhor e aprenda a orar, deixando que Ele fale com você também. Não vire apenas um tagarela que apenas fala, que clama, que chora, e nada disso é errado, mas dá um espaço para Deus falar com você também. É por isso que a oração não pode ser aquela oração de 5, 10 minutos, você tem que ficar ali de molho. Gente, eu nem consigo orar se eu não conseguir ter aquele momento que eu estou ali, aí eu pego a minha Bíblia, eu cheiro ela, eu abraço ela, Deus, se o Senhor quer falar comigo, me dá essa palavra, e Deus vem, e Deus fala, é tão gostoso, e eu deito aqui, e chora, e vai.
Oração não é um ritual de palavras que você vai repetir todos os dias. Jesus já ensinou isso. Oração é quando você entende que você vai entrar junto com Ele num lugar onde não apenas você faz, mas Ele fará por você também. Onde não apenas você fala, mas onde Ele vai falar com você também. Então, por dias em que a nossa comunicação não seja interferida, sabe, a primeira coisa que um exército faz para tentar desestabilizar o seu inimigo, mexer com a sua comunicação. Porque se o exército inimigo descobre onde você está e a sua base de comunicações, você não vai poder passar coordenadas para aqueles que estrategicamente estão espalhados. Se o exército inimigo conseguir afetar as suas comunicações, dificilmente você vai conseguir se localizar. E se você não consegue se localizar, nós já aprendemos, você não consegue chegar ao seu destino. Satanás entendeu isso. E ele tem roubado muitas pessoas das comunicações com Deus. Ele tem tirado muitos joelhos do chão. Ele tem calado a voz de muita gente. Satanás, ele tem interferido na comunicação entre o céu e a terra muitas vezes. Foi assim na Bíblia. Imagina para nós que somos tão pequenininhos quanto aqueles que já foram participantes. Imagina, um dia Daniel faz uma oração e clama a Deus por uma resposta. E quando o anjo Gabriel está descendo com a resposta nas mãos, a palavra do Senhor vai dizer que um demônio, um desses principados, chamado Príncipe da Pérsia, ele intercepta o anjo Gabriel. E ele prende ele. Só que uma coisa é certa, queridos, a vida de Daniel estava no altar. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Eu acredito que a Bíblia nem fala sobre isso, mas não estou falando a respeito de quantidade de oração, mas eu estou falando a respeito de fixar propósitos, onde 3 vezes ao dia, ele não orava o dia inteiro, não, eram apenas 3 vezes ao dia. E pode ser que numa dessas, onde ele está clamando por uma resposta, ele clama novamente por essa resposta, que está presa nas regiões celestiais. É muito doido pensar nisso, né? E a gente acha que o nosso mundo é só isso. Meu Deus, se vocês soubessem o que está acontecendo no mundo espiritual hoje. Porque no momento em que eu falo que a nossa luta não é contra carne e sangue, Satanás, ele está perdendo, porque nós estamos sendo redirecionados para o propósito. A sua casa será restaurada em amor, o seu emprego será restaurado, o seu relacionamento com o seu marido, com a sua mulher será restaurado, o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha será restaurado. Nunca mais você vai ter ele ou ela como seu inimigo, mas você precisa enxergar eles como aliados. E agora vocês vão pegar nas mesmas armas. E agora, antes de dormir, vocês vão dobrar os seus joelhinhos, ou mesmo um deitado e um sentado na cama, olhando um para o outro e dizendo: nós vamos clamar e nós vamos vencer, porque Satanás não vai destruir a nossa família. As pessoas são nossas aliadas. Os inimigos que acham que são nossos inimigos ainda não entenderam. Mas eu digo para vocês, orem pelos seus inimigos, porque isso é a palavra de Deus que nos diz isso. Eles não têm que ser seus inimigos porque você declarou que eles são seus inimigos. Eles são pessoas que, na verdade, todas as vezes, e quando eu entendi isso, a minha vida espiritual mudou completamente. Pessoas que acham que são meus inimigos, na verdade, são aqueles que estão me incentivando a clamar a Deus. As pessoas que mais te chateiam, na verdade, você precisa transformar toda esta ira, raiva, contenda que alguém quer se levantar contra você, transformar isso num combustível, para que você possa orar por ela e para que você possa restaurar sua comunicação com Deus. Agora, se você cair na mesma cilada, é isso que dá outra face. Da outra face é não virar um bobo, mas da outra face é entender que você não pode usar a mesma arma que aquela pessoa quis usar contra a tua vida.
Agora você não toma mais armas carnais, nossas armas são espirituais. É a palavra de Deus, é o escudo da fé, é capacete da salvação, é couraça de justiça, os calçados da preparação do Evangelho. E eu querido, quando nós entendemos tudo isso, e como diz aqui na palavra do Senhor Jesus, no versículo 18, Efésios 6,18, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Repita comigo, a minha luta não é contra pessoas, é contra Satanás. Satanás é material ou espiritual? Espiritual. Então essa batalha só pode ser vencida no espiritual. Coloque em prática essas armas em nome de Jesus. É por isso que quando o apóstolo Paulo vai dizer, capacete de, você não vê, mas você sabe que tem. Couraça de justiça, você não vê, mas é necessário ter. Cinto da verdade, você não vê, mas é necessário. Espada do Espírito, você não vê, mas é necessário. Escudo da fé, você não vê, mas é necessário. Calçado da preparação do Evangelho da paz, você não vê, mas é necessário. Essa luta não é vencida nos nossos sentidos humanos. Essa luta só é vencida para aqueles que entenderam o significado espiritual das batalhas. Aí você não vai ficar mais chateadão porque está tendo bombardeio, por mais que a gente se chateie ou se compadeça por pessoas que têm morrido nas guerras, mas como eu disse para você, tem morrido desde os dias em que Jesus estava na terra. Não desvie o seu olhar do foco, porque a guerra que você precisa lutar não é lá, você não pode estar lá na Ucrânia. Você pode estar lá como? Você pode estar em oração por eles, por refugiados, por pessoas que estão ali passando necessidades. Mas essas orações precisam estar presentes em todas as áreas da sua vida. Não esperem estourar bombas para que os seus joelhos voltem a se dobrar. Porque oração não é apenas uma estratégia de guerra para se proteger. Oração é uma estratégia de guerra para que nós possamos avançar, para que nós possamos estar em comunicação com os céus. Porque exércitos não vivem em guerras, mas eles vivem em preparação. Hoje, o exército brasileiro não está na Ucrânia, mas existem bases militares espalhadas em todos os estados do nosso país. E se acontecer, e se precisar deles, eles estarão preparados. Nós estamos aqui na casa do Senhor, e aqui é como se fosse este campo, um campo onde nós vamos aprender. Aqui é uma escola de guerreiros, escola de profetas, escola de pessoas que precisam pegar em armas, não armas carnais, não armas visíveis, mas armas espirituais. Entendendo que cada uma dessas pessoas que está aqui com você, ou pessoas que você deixou na sua casa, ou no seu emprego, não são seus inimigos, mas são os seus aliados. Algum deles não sabem, mas faz a sua oração chegar até o céu, que um dia vai vir a resposta, e não vai ter demônio desavisado que possa prender as respostas que Deus tem, porque o Senhor envia o arcanjo Miguel, para que possa lutar contra o príncipe da Pérsia. Todas as correntes da resposta da oração de Daniel foram quebradas, e Daniel recebeu a tua resposta. Eu profetizo que seja assim na tua vida, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos estar posicionados e preparados. Ninguém consegue viver intensamente todos os dias uma guerra, mas se ela estourar contra a sua vida, você tem a estratégia perfeita. Os seus joelhos estarão dobrados, o seu coração estará voltado para o Senhor, e nada poderá te vencer, porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui pessoas que talvez estão vivendo guerras. Talvez você chegou hoje arrebentado aqui nesse lugar, esperando em Deus uma resposta, para que você pudesse prosseguir com aquilo que você tem aí no seu coração,
talvez você achava que a estratégia era matar seu inimigo, não sei, aconteceu algo, não sei. E Deus vem com uma palavra mansa, mansa no bom sentido, mas mansa no sentido de dizer, não são armas carnais da vossa milícia, mas são armas espirituais, que você consegue empunhá-las no terreno da oração. No momento que você aprender a levar seu problema para o terreno da oração, ele nunca mais vai te vencer. No momento que você levar esse seu relacionamento, que parece duas pessoas trocando farpa, e você entender que isso é uma baita de uma ignorância, e colocar isso no campo da oração, a sua família vai para frente, seu relacionamento, seu casamento, seus filhos, seus negócios vão para frente, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Fábio, apaga todas as luzes, fazendo favor. O Espírito Santo fala no meu coração. Nós já estamos aqui, já é 8:45. Eu sempre digo para vocês que nós não vamos ultrapassar o horário, mas eu não posso deixar de fazer o que o Espírito Santo me mandou. Se alguém, por conta do horário, precisar ir, não tem problema. Mas o Espírito Santo diz que pessoas hoje precisam de intercessão, que talvez se encontram enfraquecidas, que talvez se encontram humilhadas. E a respeito de guerras, uma coisa é certa também. Muitas pessoas na guerra acabam se machucando. Muitas pessoas na guerra acabam ficando no meio do caminho. E eu quero dizer para você, queridos, o Senhor vai te enviar um soldado para que possa te levantar novamente. O Espírito Santo vai te ajudar a te recompor. E nunca mais você vai se sentir esquecido. Porque você não pode se sentir esquecido. Por quê, pastor? Porque a palavra vai dizer que o Senhor, lá em Isaías ele diz, eis que te tenho gravado na palma das minhas mãos. Então eu quero que você saia do teu lugar, venha aqui à frente. Se de alguma maneira essa palavra falou com você, eu quero convidar todos os intercessores para estarem aqui, ungirem as suas mãos e tocarem nessas vidas que estarão aqui na frente. Quero convidar os ministros de louvor para estarem aqui. E antes de louvar com eles, Tiago, ajuda o Fábio a baixar um playback que o Espírito Santo tocou no meu coração. Soldado ferido. Existem pessoas que estão aqui, são como soldados feridos. Mas você vai se levantar daqui como soldados curados para a glória do nome do Senhor Jesus. Para a glória do nome do Senhor Jesus, você vai ser um soldado curado. Pode vir um pouquinho mais para frente. Se chegar mais gente, vai caber mais uma fileirinha aí atrás. Isso, deixa só um espacinho aqui. Só um espacinho. Só um espacinho. Aleluias. Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Você que ficou no teu lugar, para não te desgastar fisicamente, se você quiser se assentar, não tem problema. Só peço para que você possa interceder, amém? Não tem problema se você se assentar, mas nós vamos interceder por aqueles que estão de pé aqui. Os intercessores vão passar aqui e você fica em espírito de oração aí no teu lugar. Oh Jesus, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Achou? Dá um lá para mim, lá maior aí. Podem orar. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Que as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá
do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, Rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. A cada dia eu vou viver, rompendo em fé. Oh, Espírito Santo. Pode soltar, Fábio. Aumenta aí, meu filho. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem tua necessidade atende hoje. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá.
deixe fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem, Satã na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe um soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz viver. Não podes deixar um soldado ferido morrer. Queridos, entenda que para estes dias que nós estamos vivendo no Senhor, muitas cadeiras dessas estão vazias porque existe um soldado que se feriu, porque existe alguém que parou. E muitas vezes a palavra de um pastor num grupo de WhatsApp não é suficiente. Gente, se você estiver precisando de alguma coisa, dá um toque. Essa pessoa não vai dar, porque quem está ferido muitas vezes está sem força. Porque essa pessoa não consegue caminhar sozinha. Mas um pastor não pode carregar um exército inteiro nas costas. Se você hoje se lembrar de alguém que você já não vê aqui há 1, 2, 3 cultos, uma semana, um mês, não sei. Você vai chegar na sua casa hoje, e como um bom soldado que tem a paz com todos e entendeu que a sua luta não é contra pessoas, você vai se lembrar que quando alguém cai, a gente não tem que falar, ele mereceu. Nós como bons soldados precisamos ir atrás. Já foi falado aqui nessa noite, queridos. No mundo pode reinar esta lei: fez errado, pague, se rebenta. Mas você é um soldado do exército de Jesus. Então que você seja usado para que nós possamos, nos últimos dias da igreja da terra. Os últimos dias, pastor, sim, esses últimos dias pode durar 10, 50 anos. Os últimos dias são desde a época de Jesus. Eu falo os últimos dias para mim e para você. Ou será que eu posso garantir que eu estarei vivo amanhã? Pode ser o meu último dia.
Então que nós possamos nesse instante, nessa hora, nos desvencilhar de todo o poder de julgamento humano. Que nós possamos voltar a abraçar. Que nós possamos trazer para a enfermaria esses soldados que talvez por um instante ele se desgarrou do pelotão, mas eles precisam da nossa ajuda para chegar até o lugar onde tem comida, abrigo e que tenha medicação para sarar suas feridas. Amém, igreja? Então esses últimos dias não é para a gente abrir a nossa boca e dizer: você viu fulano? São dias da gente dizer: eu vi, então eu vou até ele. Porque a ovelha perdida se perdeu porque já não achou mais caminho. Então você que está melhor que ele, sabe o caminho, peça a Deus, dobre os seus joelhos. Nós teremos estratégias para trazer de volta os soldados feridos que no meio do caminho se machucaram, se desviaram, se chatearam. Então que a nossa igreja, e quando eu digo igreja, num contexto geral, temos a oportunidade de verdadeiramente colocar em prática este evangelho. Quando alguém chega para mim e diz: pastor, fulano fez tal coisa, se essa pessoa que comunicou acha que a minha intenção é destruir a outra, sabe que vai estar totalmente enganado. Na semana passada eu precisei discipular uma meia dúzia de pessoas que me confessaram que tiveram alguns acontecimentos em sua vida, e dentro delas elas sabem que o teor do meu discipulado nunca foi de julgar, mas de encorajar a continuar lutando. Porque a vida com Cristo, embora a nossa intenção seja uma linha reta até o céu, muitas vezes você pode tropeçar no meio do caminho, mas você vai saber que o levantar sempre será de Deus. Para uma mente curada nunca será uma desculpa para viver errando, mas para uma mente curada será sempre uma maneira de encorajá-lo a fazer melhor todos os dias. Receba da parte do Senhor essa ministração nessa noite, e se ela falou com a sua vida, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus.